O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu? Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje celebramos a memória de São João Paulo II, Papa que deixou uma marca muito forte, muito profunda na geração que teve a graça de conviver com ele, de ter ele como Papa, um pontificado longo, mais de 25 anos. E ali o mundo que viu aparecer quase como do nada aquele Papa vindo de um país da assim chamada cortina de ferro, porque ninguém sabia exatamente o que acontecia nesses países, né? Da Polônia. Ele encontrou como Papa um mundo muito diferente daquele que se despediu dele, aqueles dias tão fortes em Roma, onde as pessoas ficavam 7, 8 horas, às vezes mais, na fila, de pé, esperando para passar 2 ou 3 segundos na frente do caixão de São João Paulo II para dar um último olhar, para dar um último adeus a ele, né? Líderes do mundo inteiro. Papa que, na humildade daquela Polônia, que os poloneses chamam o país que foi 2 vezes derrotado na Segunda Guerra Mundial, né? Primeiro pelos nazistas, depois pelos comunistas, quando expulsaram os nazistas de lá, e que parecia um lugar escondido, apagado. No entanto, um lugar cheio de fé, que soube resistir e manter a sua cultura profundamente cristã, católica, diante de tantas adversidades. Então, dali saiu São João Paulo II, um homem que também era um homem da cultura, não era conhecido como o cardeal Wyszyński, polonês, que tinha todo um papel de resistência àquele regime, àquela tirania. Um homem que começou os seus dias como ator de teatro, né? Antes de entrar no seminário, antes de se tornar padre, e que depois se tornou professor de filosofia.
que acompanhou na sua vida muitos casais jovens, muitas famílias jovens. E ali foi aprendendo também a conversar com os jovens sobre as questões, né, da presença da fé cristã no mundo, no ambiente onde as pessoas moravam. Quando depois ele foi proposto para ser o arcebispo de Cracóvia, cardeal, essa lista passava por aquelas autoridades da Polônia comunista, e eles olharam aquele nome e disseram assim: esse bispo Wojtyła, esse aí não tem problema nenhum a gente colocar ele como arcebispo de Cracóvia, porque ele é inofensivo. Ele é um homem que só se preocupa com a cultura, com a filosofia, um homem de teoria, um homem que não é capaz de fazer nenhuma diferença para nós, né? Então aceitaram que ele fosse eleito arcebispo de Cracóvia e primaz de toda a Polônia. E aí ele continua a sua obra, uma obra dirigida muito aos casais, ao matrimônio. O Papa, um bispo que escreveu aquele livro chamado Amor e Responsabilidade, tão bonito, que era o embrião daquilo que ele faria como Papa, com a sua chamada teologia do corpo, onde ele analisa a vocação ao matrimônio, a vida matrimonial, com um olhar ao mesmo tempo filosófico e teológico. É uma coisa única, um olhar único que só ele foi capaz de dar, e que ilumina até hoje tantas pessoas, né? Quantas pessoas que entram em contato com a teologia do corpo de São João Paulo II se transformam, renovam a sua fé, renovam a sua consciência da dignidade humana, da vocação, do matrimônio, enfim. E ali também depois da morte de Paulo VI e de João Paulo I, aconteceu a sua eleição naquele ano de 1978. Eu me lembro que eu, naquela época, ainda criança, acordei com os gritos da minha irmã pelo corredor da casa, dizendo: o Papa morreu, o Papa morreu, o Papa morreu. E eu disse para ela: por que tanto barulho? O Papa, já faz mais de um mês que o Papa morreu, já elegeram outro. Ela: não, morreu esse outro que elegeram agora. Era o Papa João Paulo I. E ali, diante de uma eleição conturbada, de um impasse, a igreja, os cardeais não sabiam quem eles iam colocar. Já naquela época existia aquela influência política na mentalidade dos bispos, né? Então, um grupo de assim chamados progressistas e assim chamados conservadores estavam em disputa, cada um com seu candidato, e viram que não iam conseguir eleger nenhum papa daquela maneira. Aí de repente apareceu essa figura pouco conhecida, mas aqueles que conheciam o peso dessa pessoa, né? Desse homem, desse bispo. E aí surgiu o nome do primeiro Papa não italiano, né? Depois de tantos séculos de história. Hoje para nós é quase comum, natural ter um Papa não italiano. Na época foi um susto enorme. E ainda mais um Papa surgido daquele bloco comunista, daquela cortina de ferro.
E ali ele falou num italiano um pouquinho engraçado, com um sotaque, ele mesmo brincando com o seu sotaque, com o seu italiano um pouco enferrujado, né? Porque tinha estudado em Roma, mas fazia tempo que não andava por lá. Se apresentou ao mundo e no dia da sua eleição, no dia da sua posse, ele, por assim dizer, já tinha uma consciência da sua vocação como Papa. Hoje mesmo estava relendo o trecho da sua homilia, quando ele foi na sua cerimônia, tomando posse como Papa, como Bispo de Roma. E ali ele pede a Cristo a graça de governar a Igreja ao modo de Cristo, que não é o modo de um tirano, mas de um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E lembrando que Cristo é o Rei, é o Senhor, mas reina com doçura, reina com amor, e o seu reinado devolve, não tira a liberdade dos homens, mas devolve a liberdade perdida para os homens. Ele convidava o mundo inteiro a abrir, e mais do que abrir, a escancarar as portas a Cristo. Abrir as portas dos governos, dos regimes, dos sistemas econômicos, políticos, da cultura. Abram as portas a Cristo. E aquele convite, e depois um grito muito forte, não tenham medo. Não tenham medo de Cristo. Esse convite era como uma profecia de tudo aquilo que ia acontecer nos seguintes 25 anos. Como no mundo inteiro ia receber a visita do Papa, até aqui, nossa cidade de Vitória. Como o mundo todo ia, através do serviço do Papa, ia abrindo as portas para Cristo, e onde havia muralhas e muros não permitindo o reinado de Cristo, essas muralhas, esses muros acabaram caindo também. Então, é muito difícil hoje avaliar a importância, não só a importância no sentido da fé e do cristianismo, mas a importância para a história do mundo, a figura de São João Paulo II. Depois, o mundo também testemunhou como ele abraçava a cruz de Cristo, primeiro no atentado que ele sofreu, no dia 13 de maio, justamente cumprindo a profecia de Fátima, sobre um Papa que receberia a ferida dos inimigos. E depois, com a sua longa doença, um Papa que era um homem com tanta força, um verdadeiro atleta, foi permitindo que o seu corpo definhasse ali no governo da Igreja, sem desistir, e pelo contrário, oferecendo o seu sofrimento, mostrando o valor salvífico do sofrimento e dando para toda a Igreja o testemunho de alguém que é fiel a Cristo até a cruz, até a morte de cruz. E no final isso aconteceu, naquele dia, se não me engano, 2 de abril de 2005. E a partir dali o mundo todo reconheceu, e o povo na praça de São Pedro gritava santo, santo, com cartazes, santo súbito, canonizem de uma vez, porque que mais provas se precisa, que mais burocracia se precisa para reconhecer aquilo que a humanidade toda reconhece, a santidade desse grande Papa João Paulo II.
Por isso, irmãos e irmãs, pedimos a Ele que, por intercessão dEle, a Igreja seja fortalecida, seja governada com firmeza, com lucidez, que o nosso Papa Francisco não desista, né, apesar de tantas dificuldades, tantos obstáculos, de levar a barca de Pedro, né, que é a Igreja, e que a Igreja toda possa aprender com os ensinamentos e com os exemplos, e agora também com a intercessão desse grande Papa João Paulo II, a abrir sem medo as nossas portas a Jesus Cristo.